Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e essa aqui é a aula 4, que a gente não teve presencialmente, está gravada para todos. Essa aula vai ser sobre vetores e, putz grila, na minha história constante de correções de slide simultâneas, não é lançamento oblíquo. Na verdade, o que a gente vai tratar aqui são movimentos circulares e relativos. Então, eu acho que até no, no planejamento ainda está como lançamentos oblíquos, eu preciso corrigir isso lá, mas dando uma estudadinha melhor na sequência lógica das coisas, eu acho que faz mais sentido falar de movimentos circulares agora e não depois. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença na física entre direção e sentido. São dois termos que têm significados bastante parecidos, né? Pelo menos no nosso contexto de dia a dia. Mas a gente precisa diferenciar o que eles significam na física. A direção, ela indica basicamente o eixo ou a reta sobre o qual a gente está andando. Então, essas duas setas aqui, ó, elas estão na mesma direção. O sentido é justamente essa ponta da seta. O sentido é justamente se você está andando basicamente para a direita ou para a esquerda da seta, né? Se você está andando para cá ou para cá. Então, essas duas retas aqui também, se a gente fizer isso aqui, elas têm direção igual e sentido oposto. Então, isso aqui é relevante porque a gente vai usar muito essa terminologia, então é bom ter claro na sua cabeça, né? Essa é a ideia. Vou até voltar o desenho para ficar aqui o desenho, né? Vamos relembrar um pouquinho sobre vetores. Os vetores são grandezas que requerem direção e sentido quando a gente fala sobre eles. Então é preciso indicar essa setinha aqui de para onde essa grandeza vai. A gente representa grandezas vetoriais maiores como setas mais longas. Então, se eu tiver uma velocidade nessa direção de 3 metros por segundo e uma assim de 6 metros por segundo, essa maior aqui ela é o dobro da menor, né? Então, essa é de 6, essa é de 3. A gente representa isso graficamente através do tamanho das setas. Grandezas que são vetoriais são velocidade, aceleração, força, posição. A gente vai falar um pouquinho sobre essas grandezas hoje, né? Vai ser muito importante tratar essas velocidades e acelerações de maneira geral, dessa maneira vetorial, né? Desculpa, para o nosso próximo assunto, lançamentos oblíquos. E também para o nosso assunto, que agora é o assunto da aula, né? Propriamente dito, que são os movimentos circulares. Porque até agora a gente só falava de movimentos em cima de uma reta, né? Então, era menos importante falar muito sobre direção e sentido, porque as coisas viviam nesse plano unidimensional. Mas quando a gente fala de um movimento circular, acho que se eu segurar ele faz um círculo, ó. Quando a gente está no movimento circular, a gente começa a ter necessariamente um movimento 2D, né? Então começa a ficar cada vez mais importante saber diferenciar esses vetores. Vamos falar um pouquinho sobre as operações que a gente pode fazer com vetores, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer com vetores é que a gente pode somar um vetor ao outro. Então, a gente consegue construir um único vetor, que a gente chama de vetor resultante, a partir de um conjunto enorme de vetores. Então, tem algumas maneiras da gente visualizar esses métodos de como construir as somas vetoriais. Porque, no geral, o que a gente vai fazer é bastante visual, né, de construir esses vetores. Aqui a gente não trabalha, se fosse um nível mais de faculdade, a gente poderia falar sobre as coordenadas dos vetores e trabalhar com essas coisas, mas a gente não vai fazer isso. Então, primeiro são operações em vetores de mesma direção. Quando a gente tem vetores de mesma direção, a gente pode simplesmente desenhar eles um em cima do outro, basicamente. E o resultante vai ser o ponto onde o menor encontra o maior. Então você pode fazer isso de maneira, por exemplo.
tem esse vetor, esse é o vetor V1, tem o vetor V2, que vai ser esse daqui. E aí, este ponto aqui, ó, onde os dois batem, os dois se encontram, é o vetor resultante. O vetor resultante é isso aqui. O vetor resultante. Você pode pensar também em desenhar eles assim, ó. Vamos fazer um. Este é o V1. Este é o V2. E desenhar esse daqui, o V3. Tudo bem? São maneiras igualmente válidas de visualizar isso daqui. Basicamente, a gente constrói esse desenho e vai, né? Faz sentido, por exemplo, aqui, o vetor resultante, ele na ponta, no sentido do vetor maior. A gente subtraiu um maior de um menor, a gente somou, né? A gente está falando de soma. Então a gente somou um vetor grande com um vetor menor no sentido contrário, a gente tem um vetor resultante para a direita. Né? Eles se cancelam assim, né? Como se este vetor aqui cancelasse este pedaço aqui do outro vetor. Né? Este jeito aqui de desenhar eles com essas cores também fica bonitinho de visualizar o que está acontecendo, eu acho. Outra maneira que vai ser muito mais útil, na minha opinião, é que a gente pode encaixar o começo de cada vetor com o final do anterior e construir polígonos de quantos lados forem necessários, sendo o vetor resultante um vetor que conecta o começo do primeiro e o final do último. Então, pode ser muito texto, eu vou desenhar porque fica mais claro. Digamos que esse é o V1, este é o V2, esse é o V3, este é o V4. A gente construiu eles colocando, desenhou o primeiro, o segundo a gente já colocou, ó, ele começa na ponta do anterior. O terceiro começa na ponta do segundo, o quarto começa na ponta do terceiro. O vetor resultante é este vetor aqui. É o vetor que vai da ponta deste daqui até a ponta do último, né? Que vai do começo do primeiro até o final do último. É como se você considerasse o seguinte: você andasse todos os vetores que eu desenhei e você terminasse em um ponto. O vetor resultante é o vetor que aponta do começo da sua trajetória para o final da trajetória direto, em linha reta. Então, isso daqui permite que a gente opere em muitos mais vetores, e vetores em quaisquer dimensões, né? Eles não precisam ser de mesma direção. Aqui eu tenho vetores de várias direções diferentes, né? E a gente vai usar essa construção de polígonos bastante. Vale ressaltar, né? Talvez tenha um slide a mais dedicado para isso, mas caso a gente tenha essa configuração aqui, ó, então V1, V2, V3, por exemplo, o vetor resultante é igual a zero. Uma coisa que eu não fiz nos outros slides, mas que vocês vão ver no livro texto, é que ele representa os vetores com essas setinhas em cima, para diferenciar eles das grandezas escalares, né? Então, eu acho que é uma notação extremamente válida da gente tomar esse cuidado. Eu não tomei esse cuidado porque eu sou bobo. Mas, pelo menos eu não bobeei por tanto tempo, né? Então, agora tem uma outra ideia que a gente vai introduzir, que são de vetores opostos. Sempre podemos produzir o oposto de um dado vetor. Então, o que é construir um vetor oposto? Eu te dei este vetor aqui. Este é o vetor V1. O vetor oposto dele é ele com o sentido trocado. V, a gente pode chamar ele de V menos 1. Né? Ele é o negativo de um vetor. Ele é o menos do V1. A gente pode estar melhor do que colocar no índice, né? Eu posso chamar ele de menos V1. Ele tem a mesma direção, mas o sentido oposto. E isso aqui permite que a gente possa fazer subtrações vetoriais também. Então, a gente pode pensar na subtração vetorial como uma soma de um vetor com o oposto do outro. Se a gente escreve V1
menos V2, a gente pensa o seguinte, ó. V1 é este vetor. A gente pode pensar que V2 é este vetor. O menos V2 é... Nossa. Digamos que é esse vetor, né? Ficou meio feio. Mas este é o menos V2. Então, esse aqui é o V1, né? Esse é o V2. Aquele é o menos V2. E a gente faz, por exemplo, o polígono construído a partir deste e deste. Então a gente coloca o V1. Putz, um pouquinho sem espaço, né? Mas a gente pode, por exemplo, mover esta parte aqui para cá. Deixar assim mesmo. Comer um pouco do texto. Este é o V1. Espaço é uma coisa difícil, né? Eu escrevo grande. Este é o menos V2. E o vetor resultante, difícil, é este daqui. Então, eu subtraí este vetor deste usando o oposto dele. Vamos falar sobre a decomposição vetorial. Assim como podemos construir um vetor a partir de muitos outros, nós podemos decompor um único vetor em vários outros vetores, né? Em particular, em especial, o nosso trabalho muitas vezes vai ser de decompor muitos vetores. Aqui ficou uma linguagem meio feia, né? Mas vai ser de decompor vetores arbitrários em suas componentes x e y. Eu peço desculpa se alguma coisa ficar confusa. Às vezes, o horário que eu tô gravando essas coisas, que é o horário que me resta, né, com o tablet, geralmente é 1 da manhã, 2 da manhã. Então, às vezes eu abuso de linguagem, às vezes eu me confundo. Vamos lá. Então, assim como a gente podia somar dois vetores e achar um terceiro, a gente pode fazer o caminho contrário, né? Então, a gente tem um V1, um V2 e um V resultante. A gente pode pegar um vetor e decompor ele, por exemplo. Vamos dizer que a gente tem um sistema de coordenadas x, y aqui, né? A gente pode decompor esse vetor aqui. Vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar assim. Ele existe em um plano XY. A gente pode decompor ele em um pedaço em X e um pedaço em Y. Então, se esse daqui for o vetor V, posso chamar esse daqui de Vy e este daqui de Vx. Tudo bem? E se eu somar Vx mais Vy, o meu resultado vai ser V. Tudo bem? É por isso que eu defini a decomposição. É definir essa volta de um vetor para dois. Vai ficar mais claro próxima aula, e talvez até no finalzinho dessa aula, por que que essa decomposição aqui é tão importante. Acho que de todas as ferramentas, talvez ela seja uma das mais importantes, né? A soma de vetores por polígono e a decomposição vetorial. Que no final é meio que a mesma ideia, né? Porque você pode pensar em pegar esse azul aqui e desenhar ele aqui. Né? Esse é o VY. Eu posso desenhar ele aqui. E aí, se eu sigo esse desenho, o V é o resultante da soma desses dois. Né? É a ida e a volta do mesmo processo.
Então, agora a gente começa a ver um pouquinho de por que que a trigonometria foi importante, né? Da trigonometria que a gente estudou no começo do curso. A decomposição de um vetor pode sempre ser expressa como um triângulo retângulo, né? Aqui, se a gente roubar o desenho, que ficou, acho que ficou legal, né? A gente pode copiar. E como é que eu colo? Descobri. Vamos lá. Colei isso aqui, né? Eu posso olhar esse ângulo aqui, chamar ele de θ. E eu posso pensar nisso daqui como um triângulo retângulo, porque necessariamente o eixo x e o y, eles são definidos como ortogonais, como perpendiculares um ao outro. Então a componente Vx e Vy tem que formar um ângulo de 90 graus um e o outro, né? Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso usar aquelas funções. Eu posso falar que, ó, seno de θ é igual a Vy sobre V e que cosseno θ, meio feio, né? É igual a Vx. Por razão de nós estamos operando aqui em contas, né? A gente está escrevendo eles sem as setas porque é o módulo deles, né? É como se fosse o tamanho deles, o módulo deles, né? Só que, ó, se eu manipular essa expressão aqui, eu posso escrever aqui o Vy é igual a V vezes seno de θ. Similarmente, eu posso escrever que V cosseno de θ é o Vx. Então eu posso decompor, eu posso decompor os vetores usando as fórmulas trigonométricas. Eu posso saber que a componente y de um vetor vai sempre ser o seno do ângulo que ele faz com o eixo x aqui, esse θ, né? Então a y sempre vai ser o seno e o x vai ser o cosseno. Isso daqui a gente vai usar batido, isso aqui toda hora vai aparecer, né? Então, aquelas tabelinhas de valores notáveis da trigonometria, de 30, 45, 60 graus, vai aparecer toda hora isso aqui. Assim, geralmente as questões dão os valores, mas vai aparecer toda hora. Eu acho que eu tinha separado esse slide para fazer justamente essa separação aqui das componentes x e y. Então, o que eu desenhei aqui, eu desenhei aqui. Tá bom? Foi exatamente por isso que eu separei. Eu separei porque eu achei que ia precisar de mais espaço, mas não precisou. Então, a gente vai agora fazer um processo que é revisitar as grandezas que a gente definiu na cinemática. Que a gente pode pensar na versão vetorial dessas grandezas, né? Porque a gente estudou tudo até agora como escalar. A aceleração era escalar, a velocidade era escalar e o deslocamento também era escalar. Então, o que a gente define como vetor deslocamento, ele tem relação com ΔS, mas ele não é o ΔS, né? O deslocamento escalar, digamos, né, o deslocamento que acontece, não é o vetor deslocamento. Por quê? Digamos que um carro seguiu essa estrada aqui, né? Então, tem um carro, ele parte desse ponto A até o ponto B. A gente pode, por qualquer conta que seja, descobrir qual que foi o ΔS. O ΔS é esse pedaço todo de caminho aqui, é essa distância inteira da estrada, é o tamanho da estrada. Se a gente pegasse essa estrada e esticasse ela, né? Se a gente esticasse ela de A a B, o tamanho dessa estrada ia ser o ΔS. Faz sentido? Porque ela é torta, né? Então, às vezes o carro anda para baixo, para cima um pouco, né? Aqui ele tá andando um pouquinho para cima, aqui ele tá andando um pouquinho para baixo. Mas a gente está contando o tamanho inteiro da estrada. Já o vetor deslocamento deste movimento seria isso daqui, ó. Este é o vetor S. Então eles não são nada a ver, às vezes.
Caso o movimento seja numa linha reta, acontece que o vetor de deslocamento é igual ao ΔS. Mas muitas vezes não vai ser verdade, né? Se o movimento não for em linha reta, eles não batem. Então, a ideia que a gente tem aqui é quase como se o vetor S, esse vetor de deslocamento aqui, ele só liga para o ponto inicial e o ponto final. Ele não está avaliando o que aconteceu no meio do caminho. É como se ele fosse uma média, é como se ele fosse, digamos, a média do movimento que leva você do começo ao final, né? Ele só considera o que te leva em linha reta até o final. Ele não considera esses pedaços sobe e desce. Porque vão ter pedaços onde ele vai subir e pedaços em parte igual onde ele vai descer. Mas no total ele só subiu um pouquinho. Tudo que ele subiu a mais depois desceu, a gente está ignorando. Só contando mais ou menos, né, o quanto ele subiu e o quanto ele andou para a direita. No total. Velocidade média escalar e velocidade média vetorial, né? Então, dada a diferença entre o deslocamento como vetor ou escalar, as velocidades mudam também, né? Por quê? Porque, vamos pensar assim, a gente tem um carro que faz esse caminho aqui, né? A gente vai ter um ΔS, digamos que ele sai do ponto A até o ponto B. Esse B ficou horrível. A gente tem um ΔS que vai ser equivalente a todo esse percurso aqui. Ele anda, sobe, ele desce, ele vai. Então, se a gente, novamente, pensar assim, esticar a estrada e ver só o tamanho dela, o ΔS é o tamanho da estrada inteira, né? É esse deslocamento. Então, a velocidade escalar média, ela é ΔS sobre ΔT, né? E ela vai dar um valor muito maior do que se a gente pensar... Opa, vou tentar acertar a mira. Bom o suficiente. Neste vetor de deslocamento. Este vetor de deslocamento, ele não considera toda essa subida aqui, né? Porque ele sobe e depois ele desce de novo. E aqui ele sobe e depois ele desce e depois ele sobe de novo. Opa. Então, a velocidade média vetorial, né? Ela é isso. Muitas vezes, com frequência, a velocidade escalar média vai ser diferente da velocidade vetorial média. Não precisam ser diferentes. Eles são iguais quando o movimento acontece em cima de uma reta, porque o vetor de deslocamento coincide com o ΔS. Mas, muitas vezes, eles podem não ser. E aí acontece essa desigualdade aqui, né? Então, eu vou até propor aqui a situação onde você pode pensar, eu vou puxar um espaço aqui, né? Eu acho que eu não separei esse espaço mais pra frente. Se eu separei, eu tô sendo bobo agora. É um movimento que acontece, por exemplo, numa corrida, né? Uma corrida de carros. Eles seguem uma pista e eles terminam no ponto onde eles começaram. O ponto de início é o ponto de final. Então, o ΔS, claramente, ele existe, né? Ele andou uma distância, o carro, né? A gente sabe que ele percorreu. Se você olhar a milhagem, as milhas que o carro percorreu ali naquele painelzinho, você vai ver quanto que ele andou. Mas o vetor resultante do deslocamento, a velocidade vetorial média é zero, porque ele terminou no ponto onde ele começou. Não teve variação de posição. Então, neste caso, eles são completamente diferentes, né? Um vale zero e o outro vai ter um valor real. O outro vai ser a velocidade que o carro demorou para fazer o trajeto da pista, né? E aí, a gente tem esse conceito de velocidade vetorial instantânea. Porque a gente tinha aquela ideia, lembra? De que,
um corpo ele pode ter uma velocidade instantânea, né? Se a gente desenha uma trajetória dele, a cada ponto ele vai ter um valor de velocidade diferente, né? E isso é verdade. E isso é verdade para a velocidade vetorial também. A velocidade vetorial, a gente pode pensar que é basicamente para qual direção a velocidade desse corpo está apontando em cada momento. E ela, a propriedade dela é que ela é sempre um vetor tangente à trajetória do corpo. Então, neste ponto aqui, a gente pode, vou até fazer em outra cor, né? A velocidade instantânea, vamos fazer até em azul, porque a gente fez a média em vermelho, né? A gente pode falar que essa daqui é a velocidade instantânea. Aqui, ela vai ser assim, porque ela é tangente. Né? A gente pode chamar isso aqui de V1, V2. Aqui, a velocidade vai ser, ó, nesse jeito aqui. A V3. Aqui, ela vai ser V4. Novamente, é outra situação, onde, numa trajetória reta, a velocidade instantânea vetorial e a velocidade escalar, elas são exatamente a mesma coisa. Né? Ela vai cair sempre na trajetória. Mas se a gente tem uma velocidade, se a gente tem uma trajetória curva, a velocidade, essa tangente, ela não cai em cima da curva, né? Ela é tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui. Você poderia subdividir isso aqui em muito mais pedaços, né? Você poderia fazer a setinha aqui também, a setinha aqui. Em todos os pontos você tem uma velocidade instantânea diferente. Mas ela é sempre tangente ao movimento. Por que ela é tangente ao movimento? Porque você pode imaginar, por exemplo, um carro seguindo numa estrada, né? E digamos que esse carro está seguindo numa estrada, essa estrada tem uma curva. Digamos que o freio desse carro quebrou e ele não consegue virar mais, né? Ele não consegue mudar de direção. O volante e o freio quebraram. Se a gente deixar ele só seguir reto, ele vai atravessar ele vai sair para fora da estrada e seguir reto. É só se o volante estiver funcionando que ele vai conseguir virar e seguir o formato da estrada, né? Então, a não ser que alguma coisa haja sobre ele, a tendência dele é seguir esse movimento. Isso é uma coisa que a gente vai discutir ainda bastante quando a gente começar a entrar em leis de Newton, né? Mas a gente vê uma palhinha, né? A gente começa a construir essas ideias agora. E aí a gente entra para aceleração vetorial. A gente também precisa separar, a gente precisa pensar na aceleração vetorial e é legal separar ela em duas componentes principais, né? A gente vai separar ela em aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Eu vou até verificar aqui o que eu fiz. Não, tá. Eu separei em slides diferentes. Porque a gente tem um vetor aceleração, mas a gente vai muitas vezes quebrar ele em dois pedaços diferentes. Porque vai ser relevante para os movimentos que a gente vai estudar, que são circulares, né? Vamos lá. A gente tem uma expressão importante, que é da aceleração centrípeta num movimento circular, que é essa daqui. A aceleração centrípeta, ela é igual a v ao quadrado sobre r, onde v é igual a velocidade do corpo e r é o raio da trajetória. Né? Eu não vou trazer a prova disso daqui. Caso vocês tenham curiosidade, me perguntem, eu posso fazer. Eu posso gravar um videozinho, eu posso mostrar para vocês, mas a priori, agora, neste momento, eu não vou mostrar. Eu vou falar isso aqui existe, é desse formato. Confiem em mim. Às vezes são necessários alguns saltos de fé, né? Segundo Kierkegaard. E vamos lá. Se a gente tem um movimento circular, então isso não é um círculo, mas se a gente tem um movimento circular, eu vou chutar que o meio é aqui. Acho que foi um ótimo chute. A nossa aceleração centrípeta é, digamos que a gente tem um corpo aqui. Ele está seguindo uma trajetória curva ao redor da fronteira aqui, da bordinha desse círculo, né? A aceleração centrípeta é esse pedaço aqui que aponta para o centro.
Centrípeta significa que ela busca o centro. É uma aceleração que aponta na direção do centro. Por que que ela aponta na direção do centro? É ela que curva, né? Porque a gente falou, a velocidade instantânea aqui desse corpo, ela sempre acaba sendo tangente, né? Se a gente largasse, se essa aceleração aqui não existisse, o corpo ia seguir uma trajetória reta aqui. Ele não segue porque existe essa aceleração centrípeta que fica puxando ele para cá. Então, essa velocidade aqui, daqui a pouco, um pouco mais para frente, né, ela vai ter agido sobre esse corpo e agora a velocidade tangencial dele é mais para cá. Né? Ela foi um pouco mais para baixo, porque a aceleração centrípeta puxou ela, né? Alterou ela. Mas a aceleração centrípeta, você vê que ela sempre é perpendicular à velocidade instantânea. Então, ela não tem efeito sobre a velocidade, o tamanho dessa velocidade tangencial, né? O que a gente chamaria de módulo dessa velocidade. Né? O módulo dessa velocidade é o tamanho da seta, né? É a intensidade. Ou, né, tamanho do vetor. E a aceleração centrípeta não afeta isso daqui. Ela só afeta a direção, né, e eventualmente o sentido dessa velocidade. Então, essa é a propriedade principal da aceleração centrípeta. Ela não tem efeito sobre a velocidade instantânea, né, tangencial desse corpo. A outra aceleração é a que a gente chama de... Acho que esse espaço aqui eu tinha separado justamente para falar sobre a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial, desculpa. Mas a gente pode falar aqui, ó. A aceleração tangencial vai ser essa aceleração aqui, ó, na tangente. Vai ser uma componente da aceleração que realmente tem efeito. Então, a aceleração centrípeta, ela não tem efeito sobre essa aqui. Mas a aceleração tangencial, vou escrever ela como T, ela afeta o módulo de V. Não só ela afeta o módulo de V, como o único papel dela é afetar o módulo de V. A gente faz essa separação entre a centrípeta e a tangencial justamente por isso. Porque o papel da tangencial é alterar a velocidade de viagem, né, desse corpo aqui pela rota, e a centrípeta só mantém ele nesta trajetória aqui, que nesse caso é circular, né? Poderia ser meio elipse, poderia ser outras coisas, mas no nosso caso aqui, a gente vai estudar movimentos circulares. E a centrípeta simplesmente prende, digamos, o corpo, confina este corpo a viajar sempre numa circunferência. Tudo bem? A aceleração vetorial, A, eu posso fazer de preto aqui, né? É isso que a gente está falando. Ela é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Então, se a gente volta aqui no desenho, a aceleração resultante, né, a aceleração tangencial, seria a soma. Neste ponto aqui, a gente pode desenhar assim, né, AC. A gente pode imaginar que essa daqui é a aceleração resultante. Ela tem uma componente para frente e uma componente para dentro, né? Uma tangencial e uma centrípeta. Então a gente entra no movimento retilíneo uniforme, MRU. Ele é basicamente o irmão do MU, né? A gente só enfiou um R aqui no meio. Chama ele de retilíneo porque agora a gente não está trabalhando em uma dimensão, né? A gente não está mais trabalhando em problemas 1D, e sim problemas 2D. A gente tem um eixo X e um eixo Y. Só que no caso do movimento retilíneo, o movimento continua sendo uma reta, né? Então a gente continua meio que operando aqui dentro desses confins unidimensionais, digamos.
né? É como se a gente ignorasse o fato que a gente está em duas dimensões, porque a reta ela é unidimensional. Então, isso aqui simplesmente indica, né? MRU indica que esse movimento acontece sobre uma reta e indica que a velocidade vetorial ela é tangencial aqui, então ela é sempre no sentido do movimento, e a gente vai ter uma aceleração centrípeta igual a zero, porque não tem alteração da direção da trajetória. A gente pode ter, e nossa aceleração tangencial também, na verdade, é zero, né? Porque a gente está falando de um movimento uniforme. Um movimento onde esse V aqui, ele é constante. Ele aponta em uma direção só. Mas de resto, ele é igual ao mu. É a mesma cara. O movimento retilíneo uniformemente variado, como sugere o nome, é o análogo do move. A gente só enfiou um R aqui no meio de novo, né? Nesse caso, a gente passa a ter sim uma aceleração tangencial. Ela é diferente de zero. Mas a aceleração centrípeta continua sendo zero. Porque é aquela mesma coisa, né? A gente tem um eixo bidimensional aqui, um mundo bidimensional para esse movimento acontecer, mas ele acontece em cima de uma reta. A única coisa é que existe uma aceleração agora que afeta a velocidade. Né? De resto, é a mesma história. É só para a gente entender, pensar, né, onde que ficariam os vetores que a gente acabou de discutir. Né? Então a velocidade ela vai cair nesse sentido aqui. Né? E a aceleração, digamos que é um movimento retardado. A aceleração vai cair nesse sentido aqui. E ela tem que ser tangencial, né? Ela é tangencial ao movimento. Se ela fosse centrípeta, ela ia estar aqui, né? Ela ia ser perpendicular. E ela ia alterar a... Ela ia alterar a direção do movimento, que não acontece, porque ele é retilíneo. E agora, finalmente, a gente entra em movimentos que são realmente novos, né? Um movimento circular uniforme. Então, o que acontece no movimento circular uniforme é que a gente tem um movimento, uma trajetória, que é definida por um círculo, mas a velocidade tangencial, a velocidade, ela tem módulo constante, né? Falar que a velocidade tem módulo constante significa que o tamanho da velocidade tangencial é constante. O que isso quer dizer, né? Significa que esse corpo aqui, ele só sente uma aceleração centrípeta. A gente está falando que a aceleração tangencial desse corpo é sempre zero neste movimento. Por quê? Porque ela é a que aumenta ou diminui a velocidade, o tamanho da velocidade tangencial. Né? Então, a gente vai ter uma velocidade tangencial aqui, ela pode ser para cima, né, já que a gente desenhou para baixo. E aí esse corpo vai estar aqui girando, vai girar nesse sentido anti-horário, com velocidade constante. Tudo bem? Agora, o movimento circular uniformemente variado vai ser um movimento onde a gente vai ter tudo que a gente discutiu até agora. Né? Vai ser aquele movimento onde a gente vai ter um corpo aqui seguindo uma trajetória circular com uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial, ambas não nulas. Ele vai ter uma velocidade tangencial aqui, que pode ser no sentido contrário, né? Ele pode estar andando nesse sentido até que ele para e começa a andar nesse outro. Então, a velocidade tangencial ela varia e a aceleração centrípeta vai ter que variar também, né? Porque a aceleração centrípeta, se a gente lembrar, ela é v ao quadrado sobre r. Então, conforme essa velocidade aqui cresce, né? A aceleração tem que crescer também, para manter essa igualdade. Então, é aquela sensação de, por exemplo, você estar girando alguma coisa numa corda, né? Você tem uma bola, por exemplo, presa numa corda. Quanto mais rápido você girar essa bola, mais forte você tem que segurar a corda também. Porque quanto maior a velocidade, maior tem que ser a aceleração centrípeta dessa corda que puxa o objeto para o centro, por exemplo. Né? Então, eu trouxe aqui algumas questões, né?
para a gente brincar um pouco com esse conceito já. Uma partícula descreve um movimento circular de raio r igual a 1, com aceleração escalar alfa de 3 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que, no instante t igual a zero, a velocidade escalar da partícula é essa. No instante t igual a meio segundo, os módulos da velocidade vetorial, aceleração centrípeta, aceleração tangencial e aceleração vetorial. Então, vamos lá. Então aqui, ó, quando ele fala que a aceleração escalar da partícula alfa, né, a aceleração alfa é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que a velocidade dessa partícula está variando com essa aceleração aqui, né? O que isso quer dizer exatamente, né? Isso quer dizer que, imaginemos aqui o ciclo, e isso tem a partícula aqui, ela começa com um V0 e ela tem uma aceleração alfa. Esse alfa que ele nos deu, ele representa a variação da velocidade escalar. Ou seja, a velocidade escalar é o tamanho desse vetor tangente aqui. Então essa aceleração que ele nos deu, ela só quer dizer o quanto mais rápido ela está indo a cada instante, né? O quanto mais rápido ela está indo nessa velocidade tangencial, né? Então, o que a gente pode pensar é a velocidade vetorial aqui, a aceleração dele é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, passou-se meio segundo, quer dizer que ele vai ganhar metade disso, né? Então, se a gente pensar que V final é igual a V inicial mais A, chamar de alfa, porque ele chamou de alfa, né? Alfa vezes T, significa que V final é igual a meio mais 3 vezes T, que é meio. 3 vezes meio dá 1,5. Então isso aqui vai dar 2 metros por segundo. Tudo bem? Agora ele quer a aceleração centrípeta. A gente consegue fazer isso também, né? Só para ficar claro, ele pediu a velocidade vetorial, né? Então o que faz mais sentido é de desenhar aqui depois de um tempo, né? A gente vai ter, digamos, uma velocidade vetorial neste sentido, por exemplo, V final igual a 2 metros por segundo. Com a setinha. Né? Então, vamos lá. Talvez falte espaço aqui. Eu tenha que apagar algumas coisas. Na B, ele pede aceleração centrípeta. A gente tem a fórmula da aceleração centrípeta, que é igual a V ao quadrado sobre R. R igual a 1. Então, é só V quadrado. V é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, 4 metros por segundo ao quadrado. C. Ele quer saber a aceleração tangencial. Bem, a aceleração tangencial é justamente alfa, né? Porque a aceleração tangencial é aquele pedaço da aceleração que altera a intensidade do vetor tangencial de velocidade, né? A aceleração tangencial é justamente, ela varia a velocidade tangencial aqui que tá do corpo, né? Então, ela é igual a alfa, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede no final a aceleração vetorial. Vamos lá. D. Ele está pedindo basicamente o quê? Ele está pedindo para a gente fazer a trigonometria disso daqui. Então eu vou apagar esse pedaço aqui só para conseguir desenhar. Ele está pedindo para a gente somar. Eu vou fazer assim, ó. A aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial e saber quem que é, né? Digamos, a gente faz assim, ó. Faz 2 pontilhados. Ele quer saber quem que é este vetor resultante, né?
Bem, se a gente pensar em desenhar a aceleração centrípeta aqui embaixo dessa vez, né, a gente tem que a tangencial é igual a 3 e a centrípeta é igual a 4. Se a gente usar Pitágoras, a gente descobre que a aceleração ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vou apagar esses pontinhos aqui. Então, a ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. A soma desses dois vai dar 25. Então, a ao quadrado é igual a 25. A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ele queria que a gente fizesse digamos, esse Pitágoras, né, essa trigonometria aqui, para mostrar o vetor resultante da aceleração centrípeta com a tangencial. Tudo bem? Espero que esteja, né? É uma gravação. Opa, aqui tem um probleminha que eu vou resolver. Pronto, problema resolvido. Essa outra questão é uma questão de vestibular, inclusive. Né? Eu achei ela bem legal. Eu achei ela bem interessante de resolver. Inclusive, talvez eu tivesse deixado ela um pouquinho... Eu vou voltar nela mais tarde. Pode ser? Eu vou voltar nela um pouco mais tarde. Essa aqui, pensando bem, eu também volto mais tarde nela. É mais interessante para a nossa ordem dos conteúdos. Eu deveria ter jogado elas para baixo. Eu acho que o objetivo era jogar elas para baixo e eu esqueci de jogar. Mas tudo bem. Tudo bem. Peço perdão pela minha confusão. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente chama de movimentos relativos. Movimentos relativos. Quando a gente trata de um movimento de um corpo em relação a outros, podem ter situações onde a gente tem movimentos compostos, né? Um movimento que envolve a composição de vários outros movimentos. Então, o exemplo que eu quero trazer para vocês, né, é, por exemplo, imagina que você está, por exemplo, num aeroporto. Né? Às vezes no aeroporto, eles têm aquelas esteiras rolantes longas, né? Então, você tem... tentar representar uma esteira, né? Mas é como se fosse uma coisa assim, né? Que está rodando. E aí você tem uma pessoa aqui, em cima da esteira. Ela tem a mala dela. E aí você tem uma outra pessoa aqui fora que está olhando para a pessoa da esteira. Ela está aqui atrás, desenho ela menor, ela está longe. Essa pessoa da esteira, ela está andando em cima da esteira. Então ela tem uma velocidade dela, né? Ela tem uma velocidade que ela sente que ela está andando, né? Em relação à esteira. Então, se ela fica parada em cima da esteira, ela vê a esteira parada junto com ela. E ela anda em cima da esteira. Então ela tem uma velocidade em relação à esteira quando ela anda em cima da esteira. Tudo bem? Falei esteira muitas vezes seguidas. A esteira por si só tem uma velocidade, chamada de velocidade da esteira. Né? A pessoa que está aqui fora olhando, observando essa situação, ela vê uma pessoa andando com a sua velocidade v mais a velocidade da esteira. Né? Ela vê a composição dessas velocidades. Para que ela acompanhasse essa pessoa, andasse no mesmo ritmo que ela, sem estar na esteira, ela ia precisar andar muito mais rápido. Ela ia precisar andar a soma desses dois vetores. Tudo bem? Isso faz sentido, né? Quando a gente, por exemplo, acho que alguns aqui são de São Paulo, né? Na linha amarela tem uma esteira. E se você andar na esteira, você anda mais rápido, geral, do que as pessoas que estão andando fora da esteira. Né? E a gente chama isso de independência de movimentos simultâneos. Isso é algo que Galileu estudou em uma das suas obras. Né? Galileu, ele basicamente formula a relatividade galileana, desculpa, em parte sobre este conceito. Né? A relatividade galileana
é basicamente aquilo que a gente discutiu no começo sobre a gente ter referenciais e como que referenciais se movem em relação ao outro, né? A ideia é a seguinte: quando um corpo apresenta vários movimentos simultâneos, eles são independentes um do outro. Eles acontecem meio que sem se importar. Eu vou colocar isso aqui entre aspas, né? Um com o outro. Eles não. Eu estar andando na esteira, se eu parar de andar, a esteira continua rodando. Então, essas duas velocidades, esses dois movimentos acontecem simultaneamente, mas eles são completamente independentes. E essa pessoa aqui fora, né, no chão, ela vê a composição desses dois movimentos como uma coisa só, mas eles são independentes. E isso é muito importante por causa daquela decomposição vetorial que a gente estabeleceu. Porque isso significa não só que a gente pode decompor o movimento de alguém numa esteira, né? Mas tem um exemplo clássico onde a gente vai conseguir decompor em duas dimensões o movimento. Então pensa, por exemplo, que você tem um rio aqui, talvez eu faça ele um pouco maior, e tem uma correnteza passando aqui por esse rio. Uma correnteza forte, indo nessa direção. Então digamos que a água inteira desse rio está andando para a direita, com velocidade do rio igual a 10 metros por segundo. E aí você tem um barco, né? Eu vou tentar desenhar um barco. Imaginem que isso é um barco, né? E esse barco, ele quer atravessar o rio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pilotar com velocidade para outra margem, né? Ele vai ter uma velocidade do barco. Vou desenhar lá do outro lado. Ele vai ter uma velocidade do barco, que pode ser igual a, digamos, 8 metros por segundo. Acho que talvez números me mordam depois. Vamos mudar os números? Eu já vi que isso aqui vai dar. Eu posso simplificar a minha vida. Eu posso chamar esse aqui de 4 e esse aqui de 3. Tudo bem? Então, uma pessoa aqui na margem, observando a situação, o que essa pessoa vai ver? Ela não vai ver um barco andando em linha reta para cá. Ela não vai ver um barco andando para cá. Ela vai ver um barco navegando na diagonal. Porque ele vai ter o movimento do rio mais o movimento do barco. Ela vai observar este vetor resultante como a velocidade. Essa velocidade resultante do movimento. Então, o que ela observa é, como a gente fez naquela questão, né? Tem 3, 4. Eu deveria ter feito, né, mais deitado, né? Desculpa. Então, aqui vai ficar exagerado também, mas tudo bem. 3, 4. E isso daqui vai valer 5 metros por segundo, né? Eu estou omitindo as unidades, mas vocês sabem que tem que escrever. O que a pessoa observa é essa resultante aqui, né? Por causa dessa composição de movimentos. Aqui entra outra situação onde os referenciais são algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o navegador, ele vê. O que o navegador vê é diferente do que, por exemplo, se eu desenhar. Novamente, não sei desenhar, né? Mas se a gente desenha um pato aqui na superfície, né? Ele tá nadando aqui na água, né? Então os pés dele estão submersos aqui. Se a gente desenha um pato aqui na água, ele tá boiando junto com a água. Então ele tem essa velocidade aqui da água, velocidade do rio. Eu vi que eu coloquei VR e VR, né? Vamos fazer VA, V da água. Tudo bem? O pato, ele vê só esse movimento aqui do barco. Ele só vê o barco andando para outra margem. Ele só vê o barco andando reto. Então, o que um pato na superfície vê é
diferente do que o navegador vai ver e é diferente do que o observador da margem vê. No caso, o que o pato vê é mais ou menos similar ao que o barco vê, né? O barco vê um pato parado e o pato vê um barco andando em linha reta. E a pessoa vê um barco, um pato indo para a direita e um navio indo na diagonal. Então a gente sempre precisa pensar em como que a gente compõe, como compor, né, esses movimentos independentes em cada referencial que está presente. Como que a gente soma, o que cada pessoa nesse referencial vai ver. Porque o pato, ele não vê o movimento em diagonal do barco, porque ele também está sofrendo essa aceleração. Ele também tem essa velocidade. Aceleração não, né? Ele também está sob a velocidade do rio. Como os dois estão indo para a direita com 3 metros por segundo, a distância entre eles vai ser sempre constante. Ele não vê essa distância aumentar, ele não vê movimento. Então, sempre tomar cuidado em como a gente vai compor esses movimentos, e muitas questões vão envolver ter uma pessoa, ter um observador em algum lugar, no chão, parado, vendo alguma coisa se mexer dentro de alguma outra coisa que se mexe, e aí a gente vai ter que compor esses movimentos todos em uma coisa só, né? Fiz um desenho bem rabiscado, bem tosco. Agora eu acho que fica mais legal voltar nessa questão aqui, e o próximo slide também é a questão, e aí acabou a aula. É o seguinte, nessa questão aqui, que é da FEI, é uma questão de vestibular, a roda rola sem escorregar paralelamente a um plano vertical. Okay? O centro O da roda, ele tem velocidade constante. Essa V aqui que ele desenhou em verde é igual a 5 metros por segundo. Qual é o módulo da velocidade do ponto B, no instante em que o diâmetro AB é paralelo ao plano de rolamento? Então, vamos destrinchar isso daqui. O momento em que o AB é paralelo ao rolamento, né, ao plano de rolamento, é esse aqui. É quando ele está assim. Poderia ser BA também, né? Tanto faz. Então a gente tem um O. O que acontece? Essa bolinha, ela tá rodando aqui, né? Então, não só o centro dela tem uma velocidade V para a direita, que é constante, que é igual a 5 metros por segundo, como cada ponto aqui tem uma velocidade tangencial. Esse daqui vai ter uma velocidade tangencial para cá. Esse daqui vai ter uma velocidade tangencial contrária. A gente está falando do ponto B, né? O ponto B, ele vai ter uma velocidade para baixo. E qual que é essa velocidade para baixo? Bem, como essa roda ela está girando e ela está girando sem escorregar, isso quer dizer que, basicamente, o que isso quer dizer é, sem escorregar, escorregar seria que ela conseguisse andar para a direita, por exemplo, sem que esse eixo aqui se movesse do lugar, né? Sem que ele tivesse que entortar, né? Sem que a bolinha derrapasse. Então, isso quer dizer que todos os pontos na borda dessa bola aqui, eles têm que estar a 5 metros por segundo, né? Porque a circunferência aqui, ela tem que estar rodando. Imagina que você tem tinta nessa circunferência aqui. Ela tem que pintar 5 metros todo segundo, né? Ela tem que encostar em 5 metros de chão todo segundo, né? Não sei se isso faz tanto sentido. Eu peço que alguém reclame se o que eu falei não faz sentido. Mas a velocidade desses pontos todos é de 5 metros por segundo. O que acontece é, esse V azul aqui também é 5 metros por segundo. Então, a velocidade resultante aqui, ela é uma velocidade vermelha de 5 metros por segundo e uma velocidade azul aqui para baixo de 5 metros por segundo. A resultante
a gente pode resolver por Pitágoras, né? Esse vetor resultante aqui, esse valor resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2 vezes 5 ao quadrado, né? Então, a gente pode falar que x é igual a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado a gente pode tirar para fora e falar que x é igual a 5 raiz de 2 metros por segundo. E essa é a resposta. Então, a velocidade deste ponto B, ela é, para um observador de fora, para alguém que está simplesmente vendo essa bola rolar, a velocidade deste ponto aqui, ela é maior do que a velocidade da roda. Porque ele tem uma velocidade para baixo e para frente ao mesmo tempo. Tudo bem? Inclusive, isso gera o fato muito interessante de que este ponto aqui, ele tem velocidade zero, né? Porque a roda está rodando para frente com 5 metros por segundo e este ponto está indo para trás com 5 metros por segundo. Então, a velocidade do ponto de contato é efetivamente zero. Isso é o que define o rola sem escorregar, o rolamento sem escorregar. É que a velocidade do ponto de contato seja zero. Tudo bem? Aqui eu deixei guardado também, porque eu percebi que envolvia bastante essa ideia de composição de movimentos. As diversas posições de uma partícula estão representadas na figura A. A partícula percorre primeiro a trajetória retilínea AC. Então, primeiro ele vai em linha reta até aqui. A seguir, a circunferência de centro O. Então, ele entra aqui, faz um loop, depois ele sai e segue reto aqui. Essa é finalmente a trajetória retilínea CF. Então, de cá para cá. Os intervalos de tempo entre duas posições consecutivas são iguais. Né? É a mesma história daquela questão de fotos, né? Das exposições. Os sentidos e os tipos de movimento também estão indicados na figura. Então, é um movimento uniformemente variado, depois ele vira um movimento uniforme circular, e aqui, move. Né? Então, represente a velocidade vetorial e a aceleração vetorial da partícula nos instantes em que ela passa pelos pontos. Então, vamos fazer velocidades de azul e acelerações de vermelho. Aqui é um movimento uniformemente variado, então é um movimento que tem aceleração. A gente pode ver que as distâncias elas vão aumentando. Né? É meio difícil de ver, mas ele nem pediu, né? Ele pediu ponto B. Né? Perfeito. Então, movimento uniformemente variado significa que ele está acelerando aqui. Então, a gente tem que a velocidade neste ponto ela é tangencial à trajetória. E a aceleração também é na direção da trajetória tangencial. Quando ele está no ponto D, que é o próximo que ele pediu, a velocidade dele é tangencial à trajetória. Então ele está indo para cá, né? Ele está fazendo essa volta aqui. Já a aceleração, bem, é um MU, né? É um movimento uniforme. Então a gente vê que a distância que ele percorre entre dois pontos aqui é sempre a mesma. Isso quer dizer que a aceleração é exclusivamente centrípeta. E aí no ponto E, finalmente, a gente tem que a velocidade é para cá. E dá para ver que parece que ele está desacelerando, né? Parece que ele está indo cada vez mais devagar aqui, que esse pedaço aqui é mais ou menos... Eles vão diminuindo de tamanho, né? Então, o que a gente vai ter é uma velocidade para frente e uma aceleração para trás. Tudo bem? E aí tem uma última questão que eu trouxe aqui no final, antes da gente acabar, que é justamente sobre o pescador, sobre um barco na água. E, putz grila, eu não planejei isso, mas basicamente ela é exatamente o que eu fiz aqui, né? Ele vai falar que tem uma velocidade de 4 e uma velocidade de 3, quer ver? Um pescador rema perpendicularmente às margens de um rio com velocidade de 3 km por hora em relação às águas. A velocidade de 3 km por hora é em relação às águas.
As águas do rio possuem velocidade de 4 km por hora. Então aqui é km por hora também. Em relação às margens. Determine a velocidade do pescador em relação às margens. É exatamente a mesma questão, né? Tem uma velocidade da água aqui, que é 4 km por hora. Tem uma velocidade do barco aqui, que é de 3 km por hora. E a gente faz a trigonometria desse 4 desculpa. A gente faz a trigonometria desse 4 com esse 3. Então, essa velocidade x aqui, né? Vamos chamar de v. Essa velocidade v aqui ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. V ao quadrado é igual a 9 mais 16. V ao quadrado é igual a 25. V é igual a 5 km por hora. Fiz bem rápido porque é a terceira vez na mesma aula que eu faço o triângulo 3, 4, 5, né? É um triângulo que aparece toda hora. A gente chama de triângulo 3, 4, 5, porque a gente sabe que quando um cateto é 3 e o outro é 4, a hipotenusa tem que ser 5. É meio que uma decorebinha que a gente acaba vendo de tanto aparecer esse triângulo. Por essa aula hoje é só. Eu vou deixar na descrição ainda algumas questões. Se alguém, talvez até quarta-feira à noite, né? Que eu tô postando vídeo agora quarta-feira às 2 da manhã. Então talvez quarta-feira à noite eu consiga sentar e adicionar as questões do capítulo e as páginas de leitura. Mas espero que ninguém sinta falta disso até amanhã, né? Então, até a próxima aula e boa semana a todos. Muito obrigado pela atenção.